Olá, pessoal, boa noite. Continuando aqui o nosso intensivão sobre saúde pública ou saúde coletiva, a turma Tancredo Neves. Bora lá? Nós estamos falando sobre as doenças endêmicas tratadas nas USFs. E hoje nós falaremos sobre o HIV e a sífilis. O HIV é a sigla em inglês para vírus da imunodeficiência humana, que é o vírus causador da AIDS, ou seja, a AIDS é uma doença viral, é uma virose, e esse vírus ele agride o sistema imunológico, que é responsável assim, pela defesa do organismo contra as doenças, em responder contra as doenças. Esse vírus ele agride prioritariamente os linfócitos TCD4, né, que são os responsáveis pela resposta imunológica, e é alterando o DNA da célula que o HIV faz cópias de si mesmo. Então, a célula agredida pelo HIV, ao invés dela se replicar, ela passa a replicar o HIV e assim por diante. O HIV é um retrovírus, classificado na família dos Leutiviridae, e é uma infecção sexualmente transmissível, ou ela pode ser transmissível também com compartilhamento de itens descartáveis, como agulhas, ou através do sangue. Hoje, em transfusão sanguínea, já não existe mais esse risco pelo controle, mas o contato de sangue, a contaminação pode ser através do contato próprio com sangue. O período de incubação é prolongado antes do surgimento dessa doença, ela é uma doença silenciosa e grave, então a prevenção é o melhor remédio, né? E ela vai agredir as células do sangue e do sistema nervoso, suprimindo aí o sistema imune, fazendo com que ele não responda, com que ele não se proteja contra a agressão desse vírus. Podemos dizer assim que o vírus do HIV, ele engana o sistema imune achando que aquela célula é uma célula de defesa também. O tratamento. O tratamento da AIDS. A AIDS, até o momento, é uma doença que não tem cura. O HIV é uma síndrome que não tem cura. Os medicamentos são antirretrovirais, né? Desde a década de 80 que são usados esses antirretrovirais e a função deles é impedir a multiplicação do vírus, ou seja, reduzir a virulência, né? Esses medicamentos eles vão ajudar a evitar o enfraquecimento do sistema imunológico do paciente, né? Então, ele é um medicamento contínuo, regular, e a função dele é aumentar o tempo e a qualidade de vida da pessoa que tem HIV, né? E reduzir o número de internações e infecções por outras doenças oportunistas, porque algumas doenças, quando elas se associam ao HIV, a tuberculose, por exemplo, o prognóstico não é bom. A tuberculose por si só já é um problema de saúde pública grave, e a tuberculose associada ao HIV torna-se ainda pior. Então, desde 1996, o Brasil ele distribui gratuitamente os antirretrovirais a todas as pessoas que têm HIV e necessitam de tratamento. No Brasil também, pessoal, vale lembrar que existe todo um programa de inclusão social, de aceitação do paciente soropositivo. E atualmente existem 22 medicamentos em 38 formas diferentes para que se trate o HIV, né, para que se mantenha sob controle. Então, por exemplo, o Abacavir de 300 miligramas tem comprimido e tem solução oral. Por quê? Crianças também são portadoras do vírus, né? O Atenazafir de 200 miligramas tem em cápsula gelatinosa, tem de 200 e de 300 miligramas. O Duranavir tem de 75, 150 e 600 miligramas. O Dolutegravir, 50 miligramas, né? A Efavimilizen, que tem de 200 e 600 miligramas e tem também a solução oral. E assim por diante. Cada caso é um caso. Cada paciente é um paciente. Então, o controle da virulência é que vai determinar, vai discriminar o tratamento que esse paciente vai fazer. Aqui continuando, né, a nossa listagem, eu coloquei todos para vocês. Depois vocês podem olhar direitinho, podem inclusive pesquisar um a um porque é interessante. Vamos lá. O mapa mental da síndrome da imunodeficiência adquirida, a AIDS, ou o Código Internacional SIDA,
né? Esse é o código utilizado para se identificar a AIDS. Então, o HIV, o agente etiológico é o HIV1, o HIV2, né? A transmissão, ela pode ser parenteral ou vertical, pelo sangue, por via sexual, pela amamentação, por via transplacentária, durante o parto, no caso. O diagnóstico, a infecção aguda tem um quadro inespecífico, presente em apenas 50% dos casos, mas como é inespecífico, geralmente não é a doença de primeiro pensamento. Tem a fase assintomática, que é uma fase longa, que é a fase onde o vírus vai se multiplicando. O risco são infecções oportunistas, né? Por exemplo, nós usamos o exemplo da tuberculose. Existem também tumores associados, como sarcoma de Kaposi, linfomas não Hodgkin, neoplasias anal e cervical também. O diagnóstico, né? O primeiro resultado não exclui o diagnóstico, né? O primeiro resultado negativo não exclui o diagnóstico. Após 2 resultados positivos em testes diferentes, é confirmado e tem que repetir testes de cada 30 dias quando se mantém a suspeita e também para saber a virulência. O tratamento deve ser iniciado em todos os pacientes, independente da quantidade de linfócitos. O tratamento vai ser através de antirretrovirais. Cada caso é um caso, de acordo com a virulência, de acordo com o estado do paciente. Esse paciente é um paciente crônico, ou seja, ele não tem cura. Ele vai fazer parte do nosso dia a dia. Porque hoje em dia, as portadoras do vírus, as mulheres soropositivas, elas podem gerar, algumas podem inclusive amamentar, ter parto normal, tá bom? A sífilis é uma infecção sexualmente transmissível também, bacteriana. O HIV é uma doença viral, a sífilis é uma doença bacteriana, tá bom? Então, a sífilis ela pode ser transmitida de mãe para filho, que é a forma congênita. No entanto, a principal forma de transmissão da bactéria Treponema palladium, que é a bactéria da sífilis, é por via sexual, tá? É uma doença curável, né, por tratamento, e ela é exclusiva de humanos. E como ela tem estágios, ela vai agir de forma diferente em cada estágio. Então, ela tem a sífilis primária, secundária, latente e terciária, tá? E como eu falei, tem a sífilis congênita, que é a transmissão de mãe para filho. Nos estágios primário e secundário da infecção, a possibilidade de transmissão é maior, porque a bactéria, ela tá ali ativa, né? E a infecção por sífilis, ela pode colocar em risco não só a saúde do adulto, mas também pode ser transmitida para o bebê durante a gestação, e ela pode, inclusive, causar abortamento espontâneo. No primeiro estágio, na sífilis primária, que vai de 3 a 90 dias depois da exposição, aparece uma única lesão chamada cancro duro, tá? Após isso, de 4 a 10 semanas depois da infecção inicial, no estágio 2, tem lesões cutâneas, erupções por todo o corpo. E não tratando o organismo superando essas manifestações, o estágio 3, que vai de 3 a 15 anos depois da infecção inicial, que é a sífilis terciária, ela vai afetar os órgãos, então o cérebro, o coração, o fígado, e ela tem um prognóstico muito complicado. A sífilis primária, os sintomas, né, geralmente em ferida única na local de entrada da bactéria. Então, geralmente vai ser no pênis, na vulva, na vagina, no colo uterino, no ânus ou até na boca, tá? Aparece de 10 a 90 dias depois do contágio, e essa lesão, ela é extremamente contagiosa porque ela é rica na bactéria Treponema palladium. Normalmente ela não dói, não coça, não arde, não tem pus, e ela pode ter edema de linfonodos na região da virilha, que são as chamadas ínguas. A sífilis secundária, o organismo evoluiu, a sífilis primária, né, ela aparentemente retrocedeu. Os sinais e sintomas aparecem entre 6 semanas e 6 meses do aparecimento da cicatrização da ferida inicial.
Cicatrizou a ferida inicial de 6 semanas a 6 meses, já é secundária. Aí ocorrem manchas pelo corpo. Essas manchas geralmente elas não coçam e elas podem ser na palma das mãos, na planta dos pés. E essas também são ricas em bactérias, também podem contaminar, tem um alto índice de contaminação. Nesse estágio pode ter febre, mal-estar, cefaleia e várias ínguas pelo corpo, tá? Na fase latente, a fase assintomática, quer dizer o quê? Que o corpo ele reagiu à fase primária e secundária, ela ficou assintomática, né? Não aparecem sinais e sintomas. No entanto, a sífilis continua ali, né? Aí, menos de 2 anos depois da infecção, é a sífilis latente. Mais de 2 anos é a sífilis tardia. A duração vai de acordo com o organismo e de acordo com o surgimento dos sinais. Já a sífilis terciária, ela pode surgir de 3, 15 a 40 anos depois do início da infecção. E quando ela aparece, ela já vai inicialmente ter as lesões cutâneas, ósseas, cardiovasculares e neurológicas e também hepáticas, por isso que ela leva à morte. O tratamento. Gente, o tratamento de primeira escolha para sífilis é a benzetacil, principalmente em gestantes. O feto ele só vai ser considerado tratado da sífilis se o tratamento da gestante for feito à base de benzetacil. É o único medicamento que impede que passe a doença para o bebê. E o parceiro ou a parceira tem que ser tratado também para evitar reinfecção. E é claro que durante o período é necessário a utilização de preservativos, tá bom? Olha lá, a sífilis, como que vai ser o esquema de tratamento. Sífilis primária, uma dose única de 2.400 unidades internacionais de bezetacil, ou seja, são 2 bezetacil, uma em cada nádega. Na sífilis secundária ou latente, com até 1 ano de duração, serão 2 séries, uma vez por semana, ou seja, 2 semanas consecutivas, com 4.800 unidades internacionais, ou seja, 2 benzetacil por semana. Na sífilis terciária ou com mais de 1 ano de evolução ou evolução ignorada, não se sabe quanto tempo tem, o tratamento são 7.200 unidades internacional de penicilina. São 3 séries, ou seja, 2 benzetacil, uma em cada nádega, uma vez por semana, por 3 semanas. Esse é o tratamento padrão para a sífilis. Sífilis primária, dose única com 2 bezetacil. Sífilis secundárias, 2 séries de 2 bezetacil uma vez por semana, ou seja, 2 semanas. E a sífilis terciária ou latente, 3 séries, 3 semanas consecutivas de 2 bezetacil por semana. Certinho, galerinha? Função do técnico administração medicamentosa, lembrando disso. Essa prescrição pode ser feita pelo enfermeiro, tá bom? Se não tiver médico na unidade. Mapa mental da sífilis. O agente causador é o Treponema palladium, que é uma bactéria. Ela pode ser primária, que tem uma única úlcera, geralmente genital, indolor com bordas elevadas. A secundária, ela vai ter a linfadenopatia generalizada, que são o quê? Vários linfonodos ou gânglios pelo corpo. As lesões tem as roséolas, a madarose, placas mucosas, condiloma plano, né, a alopécia e cifelides. Na terciária, né, o goma, o artite, a neurosífilis, né, que é o caso mais grave. O tratamento principal é a penicilina. Caso de alérgicos à penicilina, né, vai usar a quase não sai, dociciclina, quase não saiu. A sífilis terciária ou nos gestantes que sejam sensíveis à penicilina, é importante a dessensibilização. Por quê? O feto, o bebê, só é considerado tratado da sífilis se o tratamento da gestante for feito à base de penicilina. Os métodos de diagnóstico: a pesquisa direta, né? Os testes treponêmicos, o teste rápido, e os não treponêmicos, que é o VDRL, que inclusive é um exame padrão do pré-natal. Certinho, galera? Aqui estão as nossas referências, como sempre. Dúvidas? Chama lá no chat que eu tô esperando vocês.